Paz do Senhor a todos. Todos tenham uma boa noite, abençoada noite. Entramos neste momento para mais uma reproduçãozinho desse vídeo para um momento de paz, um momento de aprendizado, aquele momento em que tiramos para poder se alimentar espiritualmente, se alimentar do pão vivo, se alimentar de Jesus Cristo, aquele que se colocou em nosso lugar, se derreteu na morte, derreteu em vida, sangue escorreu e derreteu sobre o teu corpo, para hoje termos a oportunidade de conhecer este Jesus e o próprio Senhor e Criador de todo o universo. Então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que entramos para nos alimentar, saciar nossa sede, sede daquele que é água viva, direta da fonte, água que jorra do trono do Rei e do Cordeiro. Vamos nos alimentar, vamos saciar essa nossa sede, essa falta que nós sentimos, esse vazio que deve ser preenchido, mas não conseguimos com nada. Pode ter certeza, só há um meio de preencher esse vazio, e é com a palavra de Cristo. Vamos lá? Hoje nós vamos, livro de Mateus, Evangelista Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29. É uma passagem bem conhecida, né? Ela tem por subtítulo A Cura de Dois Cegos de Jericó. Pois bem, capítulo 20, versículo 29, livro de Mateus, iniciamos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Jesus saía de Jericó com seus discípulos, e eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que calassem. Eu imagino eles gritando, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eram dois cegos, eles não viam, mas ouviam que Jesus passaria ali. E naquele momento a multidão, aquele alvoroço, aquele griteiro, eles escutaram que Jesus estava passando e gritaram: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que calassem. Eita glória, que hoje o céu desce. A multidão os repreendia para que o calassem. É assim na vida de muitos. A multidão bate na porta e fala: Ei, fica quietinho, fica quietinho. Não vai atrás dos seus sonhos, não. A multidão tenta nos calar a todo momento. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quanto mais a multidão os repreendia, os abafavam para que Jesus não escutasse, mais eles gritavam. Preste atenção, cada vez mais eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não queria nem saber se na frente deles havia uma multidão, se eram 2, 3 ou 4, se era barulhenta. Eles sabiam que aquele homem que estava passando ali tem o poder de cura. Jesus, o filho de Davi. Versículo 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Olha, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Ei, Jesus sabe todas as coisas a todo
momento. Jesus sabia que ia passar por ali. Jesus sabia que ali 2 cegos estariam a te clamar. Jesus, o próprio Deus. Ele sabia tudo o que ele passaria na vida dele. Então ele sabia que os dois homens eram cegos, que eles precisavam de cura, eles queriam enxergar, mas Jesus fez a questão de perguntar: o que queres que eu vos faça? Meu irmão, minha irmã, vamos entender uma coisa. É fato, é certo que Deus sabe o que nós queremos, sabe o que nós necessitamos, sabe de todas as coisas, mas aqui ele deixa um exemplo muito grande de que ele quer que nós peçamos, clamamos. Porque quando nós estamos pedindo, nós estamos tirando um tempo para falar com Deus, correto? E por muitas vezes é isso que acontece. Nós pedimos uma vez, Deus talvez não responde, ou demora a chegar a resposta da tua oração. Por quê? Porque Deus quer ter mais intimidade contigo, mais oração, mais joelho no chão. Então Deus vai dando tempo. Olha, espera, daqui a pouco eu mando o que ele precisa, eu sei do que ele necessita. Mas Deus, ele é tão carismático que ele necessita, não é que ele necessita, ele gosta dessa intimidade que nós possamos ter com ele. É na oração que nós entramos em união com Cristo, comunhão com o Pai. Então ele nos pergunta: o que queres que eu faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Versículo 34, conduído, Jesus tocou-lhes, ou seja, Jesus sentiu, e tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Jesus sabia, havia um propósito para aquela situação, porque se não fosse propósito e não fosse premeditado, não estaria hoje escrito, prescrito, não estaria hoje testificado. Exemplos de fé que são manifestos hoje no meio de nós, e ainda assim é trago pela palavra do Senhor para nos testificar e não deixar que esfrie a nossa fé, que não esfrie a nossa vontade de orar, de ter intimidade com Deus, que não limite a nossa capacidade de dobrar os joelhos perante o Senhor e responder para Ele: Senhor, eu quero, eu necessito, aqui está o meu propósito, aqui está a minha família, eu preciso, eu necessito disso. Deus sabe do que nós precisamos e do que nós necessitamos, do que nós queremos. Mas Ele quer essa união entre pai e filho. Não perca seu tempo. Tenha intimidade com o Pai. Percebemos que nessa pequena historinha, neste pequeno exemplo, houve primeiramente uma necessidade, né? Os dois cegos de Jericó, eles tinham uma necessidade de enxergar. Eu tenho uma necessidade, eu preciso de quê? De correr atrás dessa necessidade, de algo para resolver essa necessidade. Então tem que haver uma atitude. Tenho uma necessidade e agora eu tenho uma atitude. Eles tomaram atitude, foram atrás do que era mais correto no momento. E é até hoje a Cristo, a salvação. Houve uma necessidade de cura, eles tomaram uma atitude, clamaram. E olha que era multidões na frente deles. Eles cada vez mais clamavam.
a multidão os repreendia, eles mais clamavam. Eu imagino que eles gritavam mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não importou a multidão de pessoas que não deixava ele chegar até Jesus Cristo. Não importa a necessidade, não importa o que está te impedindo de chegar até Jesus. Não importa o que te impede, se é uma situação, se é uma pessoa, se é um cônjuge, não importa o que te afasta, o que te impede de chegar a Jesus. Você tem uma necessidade na sua vida, toma uma atitude. E aí sim, em terceiro lugar, clame. O quarto vem depois, Jesus Cristo. Ele aparece, pode ter certeza. Necessidade, tem que haver atitude, tem que ter clamor, tem que ter esse livre-arbítrio que Jesus nos deu, nós usarmos ele para as coisas corretas. Enfrenta a multidão, ultrapasse os obstáculos, clame, tenha intimidade com Deus. A intimidade com Deus, a palavra já diz, é você e Deus. Ninguém mais precisa nem deve ficar sabendo do que se passa na sua intimidade com o Pai. Tranque a porta do seu quarto. Ah, mas é muita gente dentro de casa. Não tem problema. Entra dentro do carro, tá indo trabalhar, vai pensando em Deus. Entrou dentro do ônibus, põe um louvor para tocar, oração e espírito, vai pensando em Deus. Vai conversando com o Pai. A oportunidade que você tem é no momento do almoço, conversa com o Pai. Tá lá em frente à máquina trabalhando, conversa com o Pai. Ele só quer ter intimidade contigo. Clame. Espere. Acredite. E você vai ver a diferença. Tenho certeza. Fiquem todos com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E até o próximo vídeo. Amém.